Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Victor Gomes e hoje aqui estou bem entusiasmado para contar um pouquinho mais para vocês sobre o MBA em Wharton, sobre a minha experiência e sobre um pouco as especificidades e nuances da escola em si. Espero poder ajudar e tirar dúvida com vocês, caso vocês estejam aplicando para cá. Primeiro eu queria só me apresentar, falar um pouquinho da minha história, depois o que me motivou a vir para Wharton, e por fim enunciar quais são os tópicos da agenda que eu imagino para o vídeo. Depois a gente em seguida segue um a um. Falando um pouquinho sobre mim. Bom, eu estudei primeiramente durante a faculdade Engenharia Civil na Poli, na USP. Durante a faculdade eu fiz duplo diploma na École Centrale de Lyon, na França, onde eu estudei por 2 anos, peguei um mestrado. Depois que eu me formei, eu acabei começando a minha carreira profissional em consultoria. Trabalhei por alguns anos na Divisia ou CNC, também em São Paulo. Aliás, eu sou paulista, born and raised em São Paulo. Depois de um tempo na Divisia, recebi uma oferta para Bain, mudei para Bain, trabalhei mais por volta de 2 anos na Bain e antes de vir para o MBA, eu acabei fazendo meu externship no World Food Program, que é o braço de combate à fome da ONU, baseado em Roma. Então fiquei mais uns 9 meses em Roma e decidi vir para os Estados Unidos fazer MBA. Primeiro, quando você fala MBA, uma pergunta que vem muito na cabeça é Estados Unidos ou Europa? Para mim era muito claro Estados Unidos. Eu tinha morado já na França, já tinha morado na Itália. Eu achei que fazer a vivência profissional e pessoal nos Estados Unidos seria de grande valor agregado para mim. Então isso já me direcionou nas escolas americanas. E de tudo que eu buscava para o MBA, eu queria entender primeiro como eu consigo juntar negócios, finanças e impacto social. E para mim o Wharton me daria todo o kit para fazer isso, além de me ajudar a desenvolver com um programa muito forte em lideranças, em estratégias e com uma rede luminar bem influente em todos esses setores que eu comentei. E por fim, acho que a experiência pessoal em Philly, com todo mundo que eu conversei, foi só pontos positivos e eu me enxerguei muito vivendo aqui. Então acho que tudo isso me motivou a escolher vir para o Wharton. Sobre o que quero abordar aqui hoje com vocês, primeiramente eu vou começar a tentar trazer qual que é a visão geral do programa, o que é o Wharton e como o programa está estruturado, depois um pouquinho sobre a experiência acadêmica, a vida em Wharton e em Philly, Filadélfia, Pensilvânia, Filadélfia cidade, Pensilvânia estado, um pouquinho sobre diversidade e exposição internacional, um pouquinho sobre carreira, um pouco do processo seletivo em si e depois umas palavras finais ali e desejos de boa sorte, caso vocês apliquem para cá. Vamos nessa. Antes de dizer um pouquinho dos detalhes do programa, primeiro eu queria introduzir para vocês o que é o Wharton. O Wharton é uma escola de negócios que foi fundada em 1881, que na verdade é a primeira escola de negócios universitária a ser conhecida tanto nos Estados Unidos quanto no mundo. O Wharton faz parte da University of Pennsylvania, UPenn, que é também uma das instituições mais antigas e prestigiadas dos Estados Unidos. Ela foi fundada em 1740 por Benjamin Franklin e ela nasceu com a ideia inovadora de integrar várias áreas de conhecimento, tentando unir tanto a tradição quanto a modernidade. E ao longo de todos esses anos, a UPenn vem se destacando no cenário acadêmico e também por cultivar uma rica cultura esportiva, social e de inovação. Ela chegou a contribuir para o surgimento de grandes líderes e até mesmo presidentes que moldaram tanto o país quanto o mundo como um todo. O Wharton é uma Ivy League Institution, junto a outras 7 universidades dos Estados Unidos, e basicamente, caso você não esteja familiarizado, Ivy League é um grupo que se formou em meio a competições esportivas em instituições históricas nos Estados Unidos há anos atrás, que usavam os jogos como forma de criar rivalidade e fortalecer os laços entre as instituições. Com o tempo, esse termo acabou mudar um pouquinho do que ele significava de fato, e ele passou a representar a excelência acadêmica, dado que todas as faculdades que fazem parte são hiper prestigiadas nos Estados Unidos, tentando fortalecer essa visão de tradição, rede muito forte de ex-alunos, de influência
e trazendo essas universidades como referências de ensino e oportunidades no país. O Wharton, como eu disse, é uma escola de negócios. Tem tanto o undergrad de Wharton, ou seja, a própria faculdade de negócios da instituição de UPenn, como o MBA de Wharton. Eu vou estar focando agora mais no MBA de Wharton quando eu explicar para vocês. Wharton conta com uma rede de luminais enorme, uma das maiores já vistas. Então estamos falando de mais de 100 mil alunos globalmente e que tem grande influência no mundo de negócios, no mundo financeiro, no mundo de inovação e em diversos setores que a gente pode encontrar no mercado profissional. Falando agora um pouquinho do programa, porque o Wharton tem tanto o undergrad como o MBA em si, mas agora eu vou focar no MBA. O programa de MBA de Wharton, ele tem uma duração de 2 anos, começando em agosto e terminando quase 2 anos depois, no meio de maio, mais ou menos. Cada ano muda a data. E como funciona isso? Basicamente, nas 3 primeiras semanas de agosto, o Wharton tem um diferencial, ele prover para você o que eles chamam de pre-term, basicamente 3 aulas antes do seu termo de fato começar, que é onde você tem diversas atividades para socializar e conhecer os seus futuros pares, enfim, seus futuros colegas de classe, e para você fazer uma matéria de team building e de leadership, que é bem concentrada, que você tem aulas todos os dias durante 2 semanas dessas 3 semanas. A ideia é que você consiga conhecer a sua turma, criar esse senso de belonging desde o D0 para quando você começar suas aulas e conseguir construir a sua carga horária, as matérias que você vai fazer, você já está ambientalizado um pouco com a cultura de Wharton, um pouco com a viver em Filadélfia e um pouquinho de como funciona aqui a questão acadêmica nos Estados Unidos. Além disso, em Wharton é um pouquinho diferente, não temos aulas na sexta, então as aulas são de segunda a quinta. No geral, a primeira aula acaba começando às 8h30 da manhã, dura 1h30, então vai até às 10, a segunda aula das 10h15 até às 11h45, depois tem o almoço, algumas aulas acabam acontecendo no almoço, mas vai de você de querer fazer ou não neste horário. As aulas da tarde começam 1h30, acabam às 3, depois das 3h15, da 1h45, desculpa, às 3h15, depois das 3h30 às 5, e aí acaba o dia. Tem algumas matérias que acabam se estendendo um pouquinho mais, ou sendo no período da noite, mas via de regra esse é o horário, então basicamente das 8h30 às 5, de segunda a quinta. Mas eu vou explicar um pouquinho melhor sobre a experiência acadêmica, mas antecipando um pouquinho aqui, basicamente você monta a sua grade horária de acordo com as matérias que você quer fazer, então não necessariamente você vai ter aula todo dia das 8h30 às 5. Falando um pouquinho das oportunidades curriculares, então o Wharton provê para você uma possibilidade de se especializar, de fazer um major ou concentração em algum tópico específico que você gosta, meio que um departamento. Tem uma disponibilidade de 21 diferentes. Então, só para exemplificar, estou falando de finance, de business analytics, de accounting, de marketing, management, real estate e assim por diante. E basicamente você precisa focar em um, e você fazendo o mínimo de matérias que estão disponíveis dentro desse departamento, você conseguiria ter esse major. No geral são 4 créditos, que acabam sendo no mínimo 4 matérias de 1 crédito. 1 crédito seriam matérias que você toma o semestre inteiro, e meio crédito matérias que seria só um quarter. O Wharton é organizado em quarters. Quarters é como se fosse um bimestre. Então são 6, 7 semanas de aula, é um quarter, você tem midterms, que são as provas, e depois seriam mais 6, 7 semanas de aulas, provas, e acabaria o círculo letivo de um semestre. Alguns desses majors são STEM Certified. Então, basicamente, quando um major é STEM Certified, isso implica que você consegue estender o seu visto opt-in por mais 2 anos adicionais a 1 ano que você já teria uma vez que você se forma aqui em Wharton, considerando, por exemplo, o visto F1. Questões de visto é sempre melhor entender no detalhe, porque isso muitas vezes acaba mudando
ano a ano com as questões políticas acontecendo. Além disso, o que alguns outros alunos acabam fazendo são opções de duplo diploma. Então, a gente tem a opção de Lauder, que é um dos mais conhecidos, principalmente entre brasileiros. Tem de Healthcare Management, que eu também já conheci pessoas que fizeram, e alguns tantos outros, de Computer Science, etc. Acho que o Lauder é um pouco mais conhecido, porque, no geral, uma grande parte dos brasileiros acaba fazendo. Muda muito ano a ano, mas eu diria, por exemplo, no meu ano, por volta de metade dos brasileiros, um pouco menos, estava fazendo o duplo diploma de Lauder. E Lauder, só para dar um pouquinho mais de contexto, é o Departamento de Relações Internacionais. Então, no seu application, você coloca que você também quer fazer esse duplo mestrado, tanto o MBA quanto o mestrado em Lauder. E aí você acaba tendo que fazer algumas matérias adicionais vinculadas às relações internacionais, global, algumas viagens, para você aprender de fato economias, business em outras regiões do mundo, e você consegue também ter esse diploma com você. Tem um custo adicional, além do que o Wharton custa em si, e tem umas diferenças também. Por exemplo, o início das aulas, em vez de agosto que eu comentei, acaba começando em maio. E Lauder é muito importante para a comunidade brasileira, porque, via de regra, a maior parte das pessoas que aplicam para Lauder é uma turma bem menor, que faz o duplo diploma, menos que 100 pessoas, acaba sendo internacional. Então, o senso de comunidade, engajamento é muito grande entre as pessoas. Então, eu percebo muito que meus amigos que são de Lauder acabam sempre fazendo amizades bem fortes com os outros amigos de Lauder, até porque, de certa forma, eles começaram juntos em maio, então eles tiveram mais tempo para construir esse laço antes do restante da classe acabar começando o programa junto. Falando um pouquinho agora sobre a experiência acadêmica, que eu vejo como um ponto super forte em Wharton. A principal metodologia de ensino são aulas expositivas mais tradicionais mesmo, na qual você não precisa se preparar para a aula, o professor chega com o conteúdo, mas também existem algumas outras matérias que utilizam case methods, simulações, discussão de readings pré-acordados, discussão em grupo que é organizado na própria hora, e, enfim, assim por diante. E o que é legal é que é uma gama bem ampla de formatos de ensino, e você meio que pode escolher matérias que fazem mais sentido para você de acordo com a metodologia que o professor utiliza. Outro ponto que eu acho que é super relevante aqui acaba sendo o calibre dos professores. Todos que eu tive, todos que eu vejo aqui são muito experientes, e seja por serem referência no setor que ensina em termos acadêmicos, ou seja por terem uma experiência enorme no mercado de trabalho, o que ajuda muito para você entender de forma prática o que você está aprendendo e como que é aplicável. O que também é bem legal é o fato desses professores, de forma bem regular, trazerem guest speakers do mercado, de acordo com o tópico que eles estão ensinando, e isso ajuda a trazer uma visão adicional e bem complementar, que faz com que a gente tenha insights bem interessantes nos tópicos das aulas. E bom, sobre esse ponto, só para a título ilustrativo, um dos guest speakers que a gente teve ano passado foi o Ashton Kutcher, que avaliou um pouquinho do nosso pitch de investimento, de empresa na matéria de liderança, e o professor que a gente tinha era o Adam Grant, que é um New York bestseller, mais de 2,6 milhões de seguidores no Instagram, que é uma referência em psicologia e liderança. Sobre a grade de aulas, ela é bem flexível, você monta a grade de acordo com a sua preferência. As pessoas, no geral, acabam escolhendo matérias que são baseadas, seja por ambições profissionais, seja porque as matérias se encaixam no major que eles querem focar, ou seja por curiosidade intelectual mesmo. E sobre como a gente escolhe as matérias, tem dois tipos de matérias. Tem as matérias que são obrigatórias, que acabam já estando na sua grade quando você entra. Estou falando de liderança no pre-term, e algumas outras no primeiro semestre. Marketing, estatística, microeconomia, acho que são essas. E algumas outras que são obrigatórias, mas que não vêm na sua grade. Então você tem a flexibilidade de fazer no primeiro semestre, segundo, terceiro ou quarto. Você pode escolher quando você acha que faz melhor. E o bacana disso é que você não fica travado de ter que fazer todas as obrigatórias no primeiro ano só com primeiranistas. E o fato de você conseguir fazer no segundo ano, ou segundo ano fazer no primeiro, enfim,
Tudo isso aumenta enormemente a sua disposição para ter aula com os outros alunos sem ser da sua turma. Então, se você está no primeiro ano, você vai ter em muitas matérias pessoas do segundo ano fazendo com você, e quando você está no segundo ano, você tem muitas matérias de pessoas do primeiro ano fazendo com você. Então, basicamente, você triplica o contato com seus pares de Wharton, e acho que isso é muito bom para você criar um networking, tanto de amigos quanto profissional, muito maior. Outro ponto super relevante aqui de Wharton é que regularmente os alunos, enfim, todo ano dos últimos anos vem acontecendo isso, é que a gente assina um termo de Grade No Disclosure. Então, basicamente, é um acordo entre alunos e faculdades da gente não divulgar no currículo ou até mesmo falar para o empregador qual é a nossa nota, o nosso GPA. E isso ajuda muito a evitar competitividade entre os alunos e de trazer uma experiência ainda mais colaborativa entre a gente, o que eu percebo muito pelo que eu vivenciei. É uma cultura muito forte de colaborativismo aqui dentro. E por fim, algo que é super interessante também, principalmente nas matérias obrigatórias que já vem na nossa grade que eu comentei, é o conceito de cohort. O que seria esse conceito de cohort? Então, basicamente, o Wharton por ano aceita 864 alunos. Desses 864, essa turma, ela acaba sendo dividida em 4 clusters, cluster 1, 2, 3, 4. E dentro de cada um desses clusters há uma outra subdivisão de cohorts. Então, cada cluster de 216 pessoas é dividido ainda em 3 cohorts de 72. Então, por exemplo, o cluster 1 tem o cohort A, B, C. Cluster 2, D, E, F, e assim por diante. E as matérias que eu comentei que já vem na sua grade, você acaba fazendo com cohort. E acho que isso é muito bacana, porque é a primeira vez que você vai ter um senso de comunidade de um tamanho mais razoável, não quase 1000 pessoas. E você consegue construir meio que laços de forma mais permanente com isso. Então, já surge grupo de WhatsApp de cohort, festas organizadas só para um cohort, piquenique. Eu lembro que ano passado o pessoal organizou uma brincadeira de simular um assassinato, tipo de filme mesmo, que um cohort fez, todo mundo foi vestido, foi algo super, super legal. E, enfim, cada um acaba seguindo de uma forma diferente ali a construção de laços. E por fim, dentro dessas matérias que você faz junto com o seu cohort, algumas delas acabam tendo projetos contínuos. Então, eu estou falando de marketing, estou falando de liderança, até mesmo estatística, em que o Wharton tenta fazer com que você faça esses projetos sempre com as mesmas pessoas para tentar construir um laço ainda mais forte e de proximidade entre alguns alunos. E essa divisão, ou seja, dentro do cohort de 72 pessoas, divide em 12 grupos que fariam essas matérias todas, esses projetos todos juntos. E esses grupos são chamados de Learning Teams. A ideia, de fato, como eu falei, é que a gente consiga construir um laço muito mais forte. Eu, por exemplo, tenho um grupo no WhatsApp com o Learning Team, que a cada mês a gente tenta se reunir para ter um almoço, um jantar, enfim, para a gente conseguir ficar a par, e a gente acaba conseguindo ficar bem amigo, e acho que foi bem importante para mim no começo de Wharton, com essa infinidade de exposição a novas coisas, a pessoas e tudo mais. E acredito que o Learning Team foi algo muito importante, não só nessas matérias, mas principalmente no pre-term, onde na matéria de liderança a gente faz uma simulação em que a gente está conduzindo uma empresa e fica uma semana, o dia inteiro, com o Learning Team, discutindo junto, entendendo como dar uma decisão. Então você consegue conhecer a pessoa bem, bem a fundo mesmo. E acho que isso foi um ponto bem positivo aqui da minha experiência. Sobre vida em Wharton, um pouquinho sobre o campus e um pouquinho como é morar em Filadélfia. Bom, primeiro o campus de Wharton é lindo, o campus de UPenn é muito legal, no meio da cidade, tem um campus enorme, super arborizado, com prédios antigos, arquitetura linda, tipo castelos, todos os prédios muito bem equipados, então acho que toda manhã andar por ali dá uma motivação adicional de ir para aula. Enfim, você encontra bibliotecas super completas, super legais. A academia tem mais de uma, mas a principal é enorme. Tem, enfim, mais de 4 andares. Tem quadras de tudo quanto é esporte. Tem piscina, tem campos de futebol, sim, no plural. Quando é inverno, eles colocam o que eles chamam de bubble para você conseguir jogar lá dentro e não ficar muito frio. Tênis, enfim, é bem sports driven.
Tem salas de estudo, quando eu falo no prédio de Wharton, além das salas de aula, tem algumas salinhas de estudo que você consegue reservar para estudar individualmente, para estudar em grupo, para fazer reuniões. Então você consegue fazer a reserva de acordo com a sua necessidade em uma plataforma que eles têm. Tem diversos lugares, mais áreas em comum que você pode simplesmente sentar e estudar, ficar conversando com seus amigos. Tem um outro MBA Lounge, que é basicamente estruturado uma área a partir do conceito de a gente ter um espaço em comum para a gente conseguir fazer small talks ali com alguns colegas e conseguir fazer mais laços. E nesse MBA Lounge, toda vez que algum evento sobra comida, eles colocam lá para você conseguir pegar. Tem café de graça, enfim, tem mais salinhas lá dentro, então é bem, bem completo e muito, muito legal. Tem uma localização bem bacana na cidade, então o campus ele acaba ficando do lado oeste do Rio. Enfim, toda a parte de bibliotecas, salas de aulas, esportes, etc., ficam muito perto do campus, mas o pessoal de Wharton acaba optando por morar ao lado leste do Rio, perto de uma área chamada Rittenhouse Square, que é mais perto do centro, mais perto dos restaurantes, mais perto dos bares, mais perto do centro histórico. Via de regra, acaba sendo uma região um pouco mais atrativa em termos de vida pessoal. Mas as duas, por mais que não estejam dentro do mesmo bairro, não estão muito afastadas. Então, estou falando de 30 minutos a pé de um lado para o outro, ou 10, 15 minutos se for pegar o trolley, pegar ônibus, pegar Uber 6 minutos. Então, é muito, muito fácil ir de um lado para o outro. A maior parte das pessoas que eu vejo, quando tem tempo, vai a pé, ou se não, acaba utilizando esses outros meios de transporte que eu comentei. Então, no geral, as pessoas, manhã à tarde, acabam indo para o campus, assistindo às aulas. Depois da tarde, vai para o Rittenhouse Square, vai para sua casa e acaba fazendo, enfim, sua vida social desse lado da cidade. E como a maior parte dos MBAs moram ao redor dessa Square, é como se fosse uma pracinha, da Rittenhouse Square, todo mundo mora a uma distância de 10 minutos a pé um do outro. Então, é muito fácil você ir para um evento, as pessoas acabam sempre tendo alguma coisa organizada, diversas coisas na sua agenda, porque é tão simples, tão fácil, que quando você não tem nada, você fala com o amigo, ei, vamos se encontrar? É muito fácil vocês irem para um bar ou um ir na casa do outro. Sobre um pouquinho sobre rotina acadêmica versus tempo para uma vida social. Eu diria que o lifestyle é bem tranquilo. O curso de Wharton não é fácil, não é só, eu fui para aula, acabou. Você tem que se dedicar um pouquinho, caso você queira de fato aprender. Então, tem quizzes, tem artigos para ler, tem prova, tem trabalho em equipe e etc. Mas nem se compara a uma carga horária profissional que muitas das pessoas que querem aplicar tinham no trabalho anterior. Então, você consegue ter uma vida bem, bem balanceada. E aí, a maior parte do tempo que você tem disponível, além disso que você dedica para fazer as atividades da faculdade, o que eu vejo é as pessoas dedicando para academia, para esporte, para questões profissionais de recrutamento ou para questões sociais. E o legal é que todos esses que eu comentei são muito suportados pelos clubes de Wharton. Eu vou falar um pouquinho já dos clubes, mas basicamente para todos esses tem clubes que te ajudam a buscar as experiências que você quer. Seja porque você já gosta muito de um esporte ou de um tópico específico, seja porque você quer desenvolver ou você quer stretch, você quer aprender do zero uma coisa diferente. Sobre clubes, existem 3 tipos de clubes aqui, enfim, uma infinidade de clubes, mas 3 tipos. Um mais vinculados a esportes, um mais vinculados a questões de vida pessoal e um mais profissional. Esportes, acho que o próprio nome diz, então você tem clube de futebol, de rugby, de tênis, enfim, qualquer esporte que você nominar aqui, você vai achar um clube aqui. De dança aqui é muito forte, que chama de Dance Studio. Então, o pessoal aqui organiza aulas de 15 diferentes ou mais tipos de dança e no final os próprios alunos fazem uma grande apresentação, então é super, super legal. Eu percebo que as pessoas tentam pelo menos estar presente em um de esporte
ou se não, ir para academia por conta própria. O segundo ponto é de questão pessoal, social. Então aqui vai ter grupos de afinidades, vai ter de diversidade, vai ter grupos de first generation, vai ter grupos de onde você veio. Então tem o Clube China, Clube Brasil, que é o nosso caso, tem o Alaza, que é basicamente o clube de latinos aqui também de Wharton, que é super grande. Enfim, acho que é um pouquinho do que você gosta de fazer. Então, não só um pouquinho da origem da pessoa, mas também um pouco de clube de vinho, para as pessoas que gostam de tomar vinho e querem descobrir diferentes vinhos. Clube de cinema, clube de café, enfim. Você pode escolher o que você quiser e provavelmente você vai achar aqui. Um que eu acho bem legal é o que eles chamam de storytellers. Então, basicamente, esse clube, ele organiza diversos small dinner groups. Small dinner group é um conceito que usa bastante aqui em Wharton, basicamente um jantar de 5 a 10 pessoas em que você faz com alguns outros colegas, não necessariamente você conhecia, então é uma forma de você conhecer pessoas novas. E o de storytellers é que cada jantar tem uma pessoa que vai contar uma história de uma experiência relevante, então eles organizam tópicos diferentes e as pessoas se inscrevem e acabam participando, é super, super legal. E por fim, tem os clubes profissionais, e aí aqui são focados mais em você desenvolver o conhecimento num determinado setor, ou até mesmo te ajudar com a ponte com as empresas. Então, o PVC aqui é enorme, então eles organizam treinamentos, eles organizam conferências, tanto aqui quanto em Nova York, para fazer contatos, workshops. A ideia é te capacitar e te deixar a par de tudo que está acontecendo para te ajudar no processo seletivo, caso você esteja aplicando para isso, ou só tenha curiosidade intelectual. Consulting, tech, sports business, sustainability, energy, enfim, tem uma série de outros. Sobre a cidade de Philly, eu particularmente acho a cidade de Philly incrível. Então, ela é um berço gastronômico dos Estados Unidos, então a gama de restaurantes aqui é enorme. Restaurantes muito, muito bons. Muitas pessoas se referem à Philly vinculada à culinária. Então, acho que aqui você consegue comer muito bem. Muitos bares, tem opções de clubs também, se você gosta de dançar. Tem diversos parques, tem diversas praças, igrejas. Tem uma questão histórica, cultural muito grande. Aqui tem o Liberty Bell, onde foi tocado o sino, enfim, onde foi tocado o sino pela liberdade dos Estados Unidos, diversos outros pontos aqui bem característicos da história americana. E principalmente algo que é muito, muito legal aqui é que é uma cidade plana. Então você consegue andar de um lado para o outro, é uma cidade de um formato quadriculado, então é muito fácil você se identificar, saber quanto você precisa andar de um lado para o outro. É muito legal. E um outro ponto também que vale a pena dizer é quão bem localizada ela está. Então tem um aeroporto a 25 minutos de carro de onde todo mundo mora, então é muito fácil você pegar voo para você viajar. Ou se não, você está a 1h30 de trem de Nova York, que se você compra com uma certa antecedência, você paga $10 para ir, o que é muito acessível e prático, comparando que você está indo de uma cidade para outra, cidades grandes nos Estados Unidos. Caso você não consiga se planejar, e enfim, está muito caro o trem, tem sempre a possibilidade do ônibus, que seria por volta de 2h30, e eu já vi casos, constantemente, que você comprando de último dia, você consegue achar até preços menos de $20. Então, facilita demais ir para Nova York, seja porque você vai ter algum coffee chat com uma empresa, seja porque você só quer fazer um bate-volta, seja porque você vai visitar algum amigo, ou seja porque você quer viajar a partir de lá, porque tem voos mais interessantes. Acho que a localização de Philly, o fato de ela ser plana, o berço histórico que ela traz consigo, e toda a questão gastronômica, de bares e etc., acho que são pontos que fazem dela ser uma cidade sensacional. E, por fim, um outro ponto, pelo menos para mim que importa, que sou bem vinculado a esportes, o pessoal aqui é muito fanático em esportes. Então, estou falando aqui o Eagles para futebol americano, beisebol com Phillies, 76ers com basquete, Flyers para hockey, enfim. O pessoal aqui é bem, bem fanático. Então, se você gosta de esporte aqui e está aberto a tentar um pouquinho explorar os esportes americanos, você está no lugar
você está vindo para o lugar certo. Falando um pouco de perfil dos alunos e até mesmo exposição internacional, o Class Profile eles acabam disponibilizando todo ano. A título ilustrativo do ano passado é 50% homem, 50% mulher, ou muito parecido a isso. 31% dos alunos eram internacionais. E a gama de origem, de onde cada um tinha um background profissional, era bem diversificada. Pessoas de finanças, consultorias, empreendedoras, tech, startups, enfim, acho que era bem completo. Só tem um título ilustrativo também. Na minha turma tinha gente que trabalhava com PM, enfim, em marketing e em tech pro Pokémon GO. Tinha gente que era ex-atleta de NFL, tinha várias pessoas que eram ex-veteranos do exército americano, pessoas de IB, consultoria, PE, VC, Forbes Under 30, startup, Google, enfim, era bem completo. E o que eu achava mais interessante disso é que não importa qual era o tópico que a gente estava cobrindo numa aula, o professor fazia alguma pergunta, sempre tinha alguém que tinha algum comentário relevante com uma experiência profissional associada para trazer em pauta e agregar valor à discussão. Cada vez eu me surpreendia mais. Então isso só ilustrava um pouquinho mais a diversidade, que é algo que a faculdade está bem pautada aqui e de fato já está colocando em prática. Agora, voltando um pouquinho mais da questão de internacional, além dessa visão de 31% que eu comentei, isso são pessoas internacionais, mas acho que muitos dos outros americanos, dos outros 30%, também já tiveram experiência profissional e conseguem também trazer esse valor um pouco mais globalizado, vamos dizer assim. Mas quando eu falei de experiência internacional, não só um pouco da origem das pessoas, mas também um pouco quais são as experiências que você tem dentro de Wharton. Então, o Wharton providencia você 3 tipos de programas programas acadêmicos que são bem fortes e conhecidos aqui, para quem busca ter um conhecimento mais internacional, uma exposição mais internacional durante a experiência aqui do programa. O primeiro se chama GIP, o segundo GMC e o terceiro Leadership Venture. O que é GIP? É Global Immersion Program. Basicamente, você fica por volta de 10, 11 dias em um país, que a ideia é que você estude negócios, políticas, cultura, economia, enfim, o que está acontecendo no país. Então você tem algumas aulas antes de ir para o país, depois você tem uma imersão bem intensiva no país para entender um pouco como funciona, e até alguns dias livres para você fazer um pouco de turismo e conhecer. Então, alguns exemplos ir para Índia, para Coreia do Sul, para, enfim, alguns tantos outros países. Ano a ano acabam mudando o que eles estão ofertando. O segundo que eu falei é o GMC, que é Global Modular Course. A diferença do primeiro é que é muito mais curto, então estamos falando aqui de 4, 5 dias. E em vez de você estudar o país como um todo, você estuda um tópico dentro do país. Então, por exemplo, vou estudar empreendedorismo na Colômbia, vou estudar sustentabilidade na Noruega, vou estudar XYZ no país A. Inclusive, ano passado teve o GMC no Brasil, foi em São Paulo, e eles acabavam visitando várias empresas grandes, Havaianas, Nubank e Ambev e assim por diante. E o pessoal teve uma experiência bem bacana. A principal diferença é como que ele é mais curto, acaba sendo muito mais intenso e você não tem tanto tempo livre para acabar viajando ou fazendo turismo. Então as pessoas acabam ou pegando os finais de semana antes e depois, ou até mesmo estendendo um pouquinho mais. E por fim, o Leadership Venture. A ideia do Leadership Venture é você ficar uma semana totalmente fora da sua zona de controle para você conseguir desenvolver, a partir dessa experiência de stretch, construir um pouquinho e desenvolver mais capacidades interpessoais e de liderança. Então você vai com um grupo relativamente pequeno de pessoas e você faz alguma dessas experiências. Então, trazendo alguns exemplos. O mais conhecido talvez seja o de Antártida, que as pessoas vão para Antártida e ficam lá acampando, enfim, ficam ali por alguns dias. Tem outros de hiking intensas em Córcega, tem outro que é de sailing na Nova Zelândia. Enfim, tem uma lista enorme no site que, dependendo do que você está interessado, você consegue achar.
E além do lado acadêmico, algo que também tem bastante, enfim, oportunidade internacional que as pessoas acabam fazendo são as próprias viagens. Então tem algumas tracks que os próprios alunos organizam que são bem tradicionais. Então, normalmente no Thanksgiving todo mundo vai para a Colômbia, no Spring Break todo mundo vai para o Japão. Da Colômbia, por exemplo, todo mundo, quando eu falei, ano passado foram por volta de 500 pessoas. Realmente é todo mundo, não todo mundo, mas muita gente. E aí as pessoas vão ou de acordo com quem organizou, que a gente chama de oficial, ou shadow, que é basicamente você tentar reproduzir o roteiro, mas organizando por conta própria para, enfim, você conseguir ter um pouco mais de flexibilidade ou até mesmo ir com um preço mais barato. Ou simplesmente você organizar com alguns colegas voo para outro país. Você faz um grupo de pessoas, de amigos que querem descobrir um outro lugar e só vai. Como a gente tem muito mais tempo, acaba tendo Thanksgiving, que é basicamente alguns dias sem aula. Tem o Opportunity Week se você não está aplicando para Consulting or IB. Tem o final do ano. Enfim, com os breaks você acaba tendo bem mais tempo para você conseguir fazer essas viagens. Sobre carreira, acho que tem diversos pontos que tangenciam esse tópico, mas tinham 3 específicos que eu queria trazer para vocês. O primeiro é um pouco como o Wharton suporta o seu processo de recrutamento. Segundo, como as empresas acabam fazendo a parceria, enfim, vindo até o Wharton. E terceiro, o papel de uma rede de luminais grande. Sobre o primeiro, acho que a estrutura do Career Management Team aqui é super robusta. Então, eles são super modernos. Então, quando a gente fala em desenvolver seu currículo, desenvolver cartas de interesse para aplicar cover letter, entender qual é o perfil de empresa que você busca, etc. Tem diversas ferramentas de AI, opções de workshops, mock interviews que eles organizam proativamente para ajudar os alunos. E também, acho que um outro ponto também é que eles são super responsivos. Então, se você precisa de qualquer ponto de dor que você está enfrentando, ou você tem alguma dúvida, você pode recorrer a eles, mandar um e-mail, e conversas one-on-one vão servir de inspiração. Sendo que o que eu acho que é uma coisa muito interessante é que cada setor diferente tem um ponto focal diferente que conhece muito bem do setor. Então, quando você fala com eles, são conversas bem profundas que realmente trazem valor para a discussão. Sobre os eventos de recrutamento, acho que tem 2 tipos de recrutamento mais conhecidos em Wharton. São o que a gente chama de estruturados e os não estruturados. Os estruturados, basicamente, estamos falando de consultoria e IB, que chama-se estruturado porque, basicamente, o timing que acontece acaba sendo sempre o mesmo e o processo seletivo é sempre muito parecido. Então, o Wharton, entre o primeiro quarter, o segundo quarter do primeiro semestre, tem uma semana chamada Opportunity Week, no qual a gente não tem aula e que é focado para o recrutamento desses 2 setores, de consultoria e IB. Então, basicamente, a ideia é que as consultorias e IBs venham até o campus para que você consiga conversar com eles, participar das palestras, fazer coffee chats e de fato, começar a aplicar para o seu processo seletivo com eles. Se você não está aplicando para isso, no geral, as pessoas acabam utilizando como férias e fazendo viagens. E os não estruturados é alguma coisa um pouco mais orgânica. Então, você precisa montar a sua lista de empresas target e buscar contato com eles. E o que eu acho mais interessante é que a maior parte das empresas que as pessoas acabam querendo prestar processo seletivo, ou alguém já fez de Wharton, ou tem uma parceria com o Wharton. Então, basicamente, o Wharton disponibiliza a forma que você precisa para aplicar para ela. Então, o Wharton tem uma plataforma na qual ela divulga todas as ofertas de estágio, de emprego e etc. Então, basicamente, você só precisa ir lá, olhar, entender para quem você precisa mandar seu currículo, qual que é o site que você submete, e o Wharton dá todo o suporte para você conseguir fazer esse passo a passo da melhor forma possível. E por fim, a rede de aluminais. Então, eu comentei anteriormente, estamos falando de mais de 100 mil aluminais ao redor do mundo. Então, qualquer que seja a empresa, setor, país, tipo de projeto, provavelmente você vai achar alguém de Wharton que fez alguma coisa similar, ou teve uma exposição na própria empresa, ou enfim, com algum case de sucesso que você pode utilizar como um apoio contínuo para você. Então,
Muitas vezes, seja com alguém te conectando na pessoa, até mesmo você adicionando no LinkedIn, eu vejo muitas pessoas utilizando do LinkedIn como forma de quebrar o gelo e conseguir falar com a pessoa, e quando a pessoa vê, também é de Wharton, eu acho que facilita muito essa troca ali, a abertura para discussão de oportunidades de carreira. Um outro ponto importante de carreira é a possibilidade de fazer um estágio entre os 2 anos do programa. Então, no geral, as aulas acabam no final de abril, comecinho de maio, e só vão voltar para o segundo ano no meio, fim de agosto. Então, você tem um intervalo ali de praticamente maio, junho, julho, meio que agosto, 3 meses e meio, para você fazer um estágio. Isso é uma porta de entrada enorme das pessoas que estão recrutando para, depois do MBA, acabar tentando achar um full-time job. Então, as pessoas, durante todo o primeiro semestre e segundo, acabam tentando fazer processos seletivos para conseguir o summer, e através do summer tentar fazer um bom trabalho e ser efetivado e não precisar recrutar no segundo ano, porque você já conseguiu o trabalho a partir do seu summer. Então, no geral, as pessoas, praticamente todo mundo, faz um summer ou tenta fazer um summer ali nesse intervalo de tempo ali de summer break. Falando um pouquinho de processo seletivo agora, tanto do timeline quanto o que está incluído no application. Começando pelo timeline, o Wharton se organiza em 3 diferentes rounds que você poderia aplicar. O primeiro começando em agosto e setembro do ano anterior que você começaria suas aulas. Então, normalmente no finalzinho de agosto, começo de setembro, você precisa se submeter ao seu application. Para mais ou menos no meio, final de outubro, você receber os convites para as entrevistas, caso você seja aprovado, e ter a decisão final no começo, meio de dezembro. O second round é logo depois. Normalmente você precisa enviar o seu application até o comecinho de janeiro. O convite para as entrevistas acontece no meio de fevereiro e o resultado no final de março, começo de abril. E por fim, o terceiro round, que seria o último, que é um prazo muito mais curto. O application normalmente é no finalzinho de março, comecinho de abril. O convite para as entrevistas logo depois, no meio de abril, você já é convidado e o resultado sai no comecinho, meio de maio. E como funciona o processo seletivo? Basicamente, a primeira fase, o primeiro envio, requer que você envie uma série de documentos para eles avaliarem e decidirem se eles vão prosseguir e te chamar para a entrevista. Quais são esses documentos? Primeiro, você precisa trazer o seu histórico escolar e transcrições para eles entenderem um pouquinho da sua carreira acadêmica. Você precisa ter uma nota do GRE ou GMAT para entender um pouquinho da sua capacidade analítica e verbal. Um documento mostrando que você tem proficiência na língua inglesa. Normalmente o TOEFL é o que as pessoas enviam. Tem alguns outros que muitas vezes também são aceitos. Você precisa enviar algumas essays contando um pouquinho da sua história, com perspectivas diferentes ao que estaria contemplado em outras partes do seu application. Então, muitas vezes muda ano a ano, mas ultimamente em Wharton vem sendo cobrado 2 principais essays. Uma primeira contando por que você acha que o MBA é importante para você e como você vai utilizar isso para alavancar sua carreira no médio e longo prazo. E a segunda é um pouquinho sobre você e como você acredita que pode trazer valor para a comunidade de Wharton. Tem uma terceira opcional também, que é muito mais aberta para caso a pessoa queira trazer algum outro ponto adicional que o comitê de admissões precisaria ou deveria saber sobre o application. Além disso, você precisa colocar o seu currículo também. E por fim, cartas de recomendações, no geral recomendadas que sejam feitas por seus últimos supervisores nos últimos anos. Isso é a primeira fase. E além disso, você aplica tudo numa plataforma, no qual você também responde uma série de perguntas falando que curso você prestou exatamente, quais foram suas experiências profissionais, qual era o seu job description, quais eram um pouquinho dos desafios e o que você fazia neles, um pouco da sua histórico, background familiar, social e assim por diante. E também você tem que pagar uma taxa pro application. Uma vez que você submeteu, eles vão avaliar de forma holística todos esses documentos e decidir se eles vão prosseguir com a sua candidatura. Em prosseguindo, eles vão te mandar um e-mail te convidando para as entrevistas.
As entrevistas de Wharton acabam sendo um pouquinho diferente do que está acostumado nas outras escolas de negócio, porque aqui eles usam um sistema chamado TBD, que é Team Based Discussion. É como se fosse uma dinâmica em grupo. Então, basicamente, você vai ser colocado numa sala com outros 5 candidatos e vai ter uma pessoa avaliando vocês, e vocês vão fazer uma discussão em grupo de acordo com um prompt pré-estabelecido que eles vão mandar para você, para ver um pouquinho como você se comporta trabalhando em equipe, suas skills de liderança e um pouquinho da sua capacidade interpessoal de se comunicar. Depois dessa parte de dinâmica em grupo, no final, depois eles fazem, essa mesma pessoa que estava avaliando vocês também faz uma sessão one-on-one de 10 a 15 minutos, então é super curto, para ou esclarecer algum ponto que não ficou claro, ou para fazer algumas perguntas sobre experiência, ou até mesmo fazer perguntas um pouco mais behavior, que normalmente é um pouquinho para você contar sobre um momento que você teve que enfrentar um desafio, um momento que você demonstrou liderança, essas perguntas que normalmente a gente acaba vendo no mercado de trabalho. E por fim, caso você seja aprovado, depois eles mandam um e-mail com a carta de aceite, e é um dos momentos mais felizes que um candidato pode ter. Bom, para encerrar, caso você tenha chegado até aqui, só queria fazer algumas reflexões pessoais finais aqui, talvez algumas dicas que possam ajudar vocês a fazer ou não fazer MBA, ou se sim, onde. Acho que o primeiro ponto que me ajudou muito era tentar traçar meus goals, meus objetivos de forma clara na minha cabeça. Tudo bem se você não tiver, não se desespere, é super normal. Mas o fato de você saber, pelo menos, o que você quer extrair da sua experiência no MBA ajuda muito a você selecionar quais faculdades você quer prestar. Cada faculdade tem um perfil diferente, vai te trazer uma oportunidade, uma exposição diferente, então você conseguir ter clareza disso ajuda demais. Então eu sugiro, olha o site das faculdades, olha o que elas falam muito, qual é o viés, ou como elas, entre aspas, se vendem, mas além de só olhar e fazer sua pesquisa, tente conversar com as pessoas que estudaram lá, isso é muito importante. Elas vão compartilhar as experiências, vão compartilhar o que surpreendeu, o que decepcionou, e acho que você conseguindo fazer essa leitura de uma forma holística consegue te ajudar a fazer um match do que você busca com o que a faculdade pode te prover. Falando de Wharton, do processo seletivo especificamente, tenho 2 grandes sugestões. Primeiro seja você mesmo no processo seletivo. Ouço muita gente falando, nossa, vou tentar me vender dessa forma porque é o que a faculdade de fato quer ouvir. Falando por experiência própria ou falando pelas pessoas, meus amigos que eu vejo, todo mundo focou muito em contar quem era a pessoa e de fato o que ela buscava, muito menos do que tentar trazer um personagem. E acho que isso foi crucial para trazer uma força muito mais poderosa para o application. Então eu sugiro muito, seja você. E a segunda dica é se prepare. Não é só escrever uma S. Então, esteja pronto para responder as perguntas, esteja pronto para explicar um pouquinho por que você fez tudo que você fez até agora e como tudo isso, mais o Wharton, consegue te ajudar a ir no caminho do que você busca. Então, acho que ter respostas fortes, claras e bem organizadas disso trazem muito mais poder para suas respostas. E, enfim, espero ter ajudado. Me disponibilizo aqui caso vocês tenham alguma outra dúvida ou gostariam de se aprofundar em algum tópico específico. Vocês conseguem me achar via LinkedIn. Meu nome inteiro é Victor Gomes Ferreira. Se você colocar meu nome mais Wharton, acho que deve ser fácil. Caso a gente não se conheça, você mandar uma mensagem no LinkedIn, só coloque que está aplicando para Wharton, eventualmente você viu meu vídeo ou não. Acho que isso ajuda um pouquinho a eu entender quem é você e me disponibilizar para ajudar via um call, via mensagem, da forma que for possível. Super incentivo MBA. Bom, estou fazendo, então acho que isso fala por si só, mas espero que vocês tenham muito sucesso na vida de vocês, seja lá qual for o caminho que vocês seguirem. Obrigado, tchau, tchau.